de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama chamado Billy Idol. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa em 1984 na Inglaterra, e Billy, de 11 anos, está passando pela sua rotina diária com a sua família. Seu pai viúvo, Jack, e o seu irmão mais velho, Tony, são ambos mineiros de carvão em greve, junto com o sindicato, do qual Tony é o presidente. Billy frequentemente cuida da sua avó cozinhando seu café da manhã e trazendo-a de volta para casa sempre que ela sai por causa do Alzheimer. Quando está sozinho em casa, Billy gosta de ouvir os seus discos, pular e dançar na cama. Dançar é a sua verdadeira paixão, mas sempre que Tony descobre que Billy pegou seus discos, ele é repreendido por isso. Outra coisa que Billy gosta é o som do piano da sua falecida mãe, mas Jack se incomoda com o som na maioria das vezes e quer que Billy se concentre nas suas aulas de boxe. O melhor amigo de Billy, Michael, também é enviado a essas aulas, mas ele se recusa a fazer porque odeia o esporte. Billy também não gosta muito, na verdade. Ele nem sequer é bom nisso, mas quer agradar o seu pai. A partir de hoje, a academia vai dividir o espaço com aulas de balé da Sandra, e Billy não pode deixar de ficar curioso antes de ser chamado para o seu treino no ringue. Seus movimentos são mais parecidos com os de um bailarino do que os de um boxeador, e como sempre, ele acaba perdendo a luta para o desapontamento do seu pai. O professor envia Billy para treinar no saco de boxe, dizendo que ele não vai embora até que faça o movimento corretamente. Ele também lhe dá as chaves para que ele as entregue a Sandra quando tiver terminado. Billy não pode deixar de ouvir a música do piano e as instruções de dança de Sandra, o que o ajuda a se concentrar no saco e se mover suavemente. Quando ele percebe isso, Billy decide olhar mais de perto e a filha de Sandra, Debbie, o convida a se juntar a ela. Billy está hesitante no início, mas leva apenas alguns segundos para mudar de ideia, e logo ele está curtindo a aula com o resto das meninas. Sandra até lhe empresta um par de sapatos de balé e lhe dá indicações específicas para melhorar a sua forma física. Após o término da aula, Sandra diz a Billy que ele pode pagá-la na próxima semana. Billy recusa a ideia de se juntar a elas novamente, alegando que ele tem uma luta de boxe para assistir, mas Sandra o deixa pensando quando ela aponta que ele claramente se divertiu. Mais tarde, Billy leva a sua avó para visitar o túmulo da sua mãe. A caminho do cemitério, a avó continua conversando sobre os seus bailarinos favoritos e como ela poderia ter sido uma profissional. Na escola, Debbie tenta fazer Billy voltar às aulas de balé, explicando que muitos meninos gostam de dançar e isso não significa que eles são gays. Billy continua hesitante, mas quando chega a hora da aula de boxe, ele decide se esconder no vestiário e esperar que os outros boxeadores saiam e se juntar ao balé. De agora em diante, ele usa o dinheiro que o seu pai lhe dá para pagar o boxe para pagar a Sandra. Agora ele promete voltar toda semana. Sandra permite que Billy leve os sapatos com ele e ele os esconde debaixo do seu colchão. Durante a aula de ginástica na escola, Billy e Michael se separam de propósito da classe para que possam pegar um atalho, pois não são bons corredores. Aproveitando o momento, Billy conta a Michael sobre as aulas de balé, mas Michael não o julga por isso. Na verdade, ele pergunta sobre a saia de Titi, porque ele acha que Billy ficaria bem em uma. Amando aquela experiência, Billy começa a colocar toda a sua energia no balé. Ele pega um livro sobre isso na biblioteca e pratica muito em casa, ou às vezes no quarto quando Tony não está por perto, e de vez em quando no banheiro. Ele leva muitas semanas, mas eventualmente o trabalho duro compensa e Billy consegue fazer uma pirueta. Ter progredido tanto deixa Billy incrivelmente feliz, e agora ele dança pelas ruas toda vez que vai e volta das aulas. Infelizmente, o seu pai e o seu irmão não estão indo tão bem-sucedidos em seus próprios negócios. Por mais que protestem, ainda não estão sendo ouvidos pelos seus superiores. As coisas também estão tensas na cidade, porque a maioria das famílias depende das minas e estão tentando se manter unidas na greve. Mas ainda há alguns homens que vão trabalhar e o seu relacionamento com os trabalhadores do sindicato não vai bem. Às vezes, isto faz com que as brigas comecem no meio da mercearia. Uma tarde, o professor de boxe diz a Jack que Billy não está vindo às suas aulas há algum tempo. Jack tenta falar com Billy, mas nos dias que ele tem balé, Billy sai rapidamente de casa sem tomar café da manhã para evitar os questionamentos do seu pai. Cansado desse jogo, Jack aparece na academia e pega Billy em flagrante. Ele grita com seu filho, com a intenção de levá-lo embora. Então, Sandra tenta defendê-lo, mas Billy pede que ela não interfira. Quando eles voltam para casa, Jack passa um longo tempo gritando com Billy por gastar o pouco dinheiro que eles têm em atividades femininas em vez de esporte, expressando a sua preocupação com o fato do seu filho ser chamado de bicha e gostar de homens. Billy tenta explicar que não há nada de errado com meninos fazendo balé e a sua avó tenta apoiá-lo, mas é inútil.
Agora, Jack proíbe Billy de fazer tanto balé quanto boxe. De agora em diante, ele vai ficar em casa apenas cuidando da sua vovó. Furioso, Billy chama seu pai de bastardo e lhe diz que o odeia, o que faz Jack reagir de forma agressiva. Antes que as coisas possam piorar, Billy foge de casa e joga uma pedra no meio da estrada, acertando o farol para descontar a sua raiva. No dia seguinte, Billy visita Sandra e Debbie em sua casa. Sandra se sente mal quando fica sabendo que Billy não vai mais às aulas e o convida para ficar para jantar, embora ela também ache que Billy deveria se impor com seu pai. Depois de ouvir o marido de Sandra se queixando contra a greve dos mineiros, Billy passa algum tempo com Debbie em seu quarto. As crianças começam uma briga de travesseiros e Billy acidentalmente acaba em cima de Debbie, quase a beijando. Mas antes que algo possa acontecer, Sandra chama o nome de Billy, dizendo a ele que é hora de ir para casa. Sandra leva Billy de volta para casa e confessa que é uma pena que ele não pode ir às suas aulas, porque ela acha que ele pode ser bom o suficiente para conseguir uma bolsa na Royal Ballet School. Eles farão audições em breve e Sandra não quer que Billy as perca, então ela se oferece para ensiná-lo em particular de graça. Billy está hesitante porque se preocupa com o seu pai, mas Sandra o convence a aceitar. Mais tarde, Billy visita Michael e fica chocado ao vê-lo usando as roupas e a maquiagem da sua irmã, mas Michael explica que viu seu pai fazer o mesmo quando estava sozinho e também quis tentar. Depois que Michael compartilha o seu batom, Billy lhe conta sobre a sua audição e Michael confessa que se Billy foi para um colégio interno, ele sentirá a sua falta. Na primeira aula particular, Sandra pede a Billy que traga objetos que tenham um significado especial para ele, para que ele tenha ideias para uma dança. Ele traz uma carta da sua mãe que deveria ter lido aos 18 anos, mas já abriu. Sandra lê a carta enquanto Billy a recita de memória, lembrando cada palavra da sua mãe, dizendo que ela o ama e lembrando-o de ser ele mesmo. Billy também trouxe uma fita de boogie de Tony. Então Sandra passa o dia ensinando-o a combinar diferentes tipos de dança e se divertir. Uma noite, Billy nota Tony tentando sair às 4 da manhã, levando um martelo com ele. Jack o encontra e tenta detê-lo, então surge uma discussão sobre até onde o sindicato está disposto a ir quando se trata de defender os seus próprios direitos como trabalhador. Tony diz a Jack que ele não tem sido nada além de um inútil desde que a sua mãe morreu, e Jack bate nele por causa disso, mas Tony vai embora de qualquer maneira. A tensão em casa causa muito estresse para Billy, que não tem praticado o suficiente, e Sandra o repreende pela sua falta de concentração. Quando ela tenta corrigi-lo, Billy se recusa a fazer o próximo exercício e corre para se esconder no vestiário. Sandra vai vê-lo e um Billy muito frustrado começa a gritar com ela, dizendo que ela é como os outros, lhe dizendo o que fazer, que ela só quer que ele vá à audição por causa dos seus próprios sonhos e que ela só lhe ajuda porque a sua vida é uma droga. Então ele leva uma bofetada de Sandra, mas ambos se arrependem rapidamente das suas ações feitas no calor do momento e se abraçam antes de retornarem à prática. No final do dia, quando voltam para casa, Sandra conta a Billy a história do Lago dos Cisnes, mas Billy fica irritado ao ouvir que a história acaba mal. Billy continua trabalhando duro com Sandra e na véspera da audição, Debbie vem dizer que sentirá falta dele quando ele estiver fora. Ela também quer saber se Billy gosta dela, mas ele diz que não pensou muito no assunto e recusa a oferta de vê-la sem roupa. Enquanto isso, a tensão entre a polícia e o sindicato finalmente explode, e agora os policiais estão perseguindo os trabalhadores pela cidade. Eles estão se concentrando particularmente em Tony, porque ele é o líder e tem fugido por um tempo, mas hoje eles finalmente o pegam. Billy tenta ajudá-lo, mas é tarde demais, e ele só pode assistir enquanto seu irmão é espancado pela polícia. Com Tony na cadeia, Billy não pode ir à audição e liga para a casa de Sandra para avisá-la. É Debbie quem pega o telefone, mas ela desliga sem dizer uma palavra. Jack e Billy passam muito tempo no tribunal até que possam libertar Tony, e como Debbie não deu a mensagem à sua mãe, Sandra fica esperando por Billy em vão. Frustrada, mas não disposta a desistir, Sandra vai até a casa de Billy e encontra a família quando eles estão chegando. Billy não quer que ela se envolva, mas Jack a convida a entrar de qualquer maneira. Então Sandra conta sobre a audição e desta vez é com Tony que ela argumenta. Ele fica furioso quando descobre que o seu irmão está fazendo balé e ignora Billy porque ele acha que o balé vai arruinar a sua infância. Vendo que Sandra continua insistindo e que Billy é realmente bom, Tony o agarra e o coloca em cima da mesa, convidando-o para dançar. Mas com todas discutindo ao seu redor, Billy não se sente particularmente inspirado para dançar, então ele corre para fora de casa para lançar outra pedra, que ele mistura com movimentos de dança para descontar a sua raiva novamente. Semanas depois, na véspera de Natal, Billy fica devastado ao ver Jack destruir o piano da sua mãe para ter madeira para sua chaminé. Jack tenta ser duro, mas mais tarde, durante o jantar de Natal, ele se rompe em lágrimas. Após o jantar, Billy se encontra com Michael para tocar a neve,
e Michael compartilha um pouco do álcool que roubou da sua casa. As mãos de Billy estão geladas, então Michael as coloca dentro do seu próprio casaco para aquecê-las, usando a chance de dar um beijo na bochecha de Billy. Billy então explica que não gosta de homens, mas promete não contar a ninguém sobre Michael e continua o apoiando. Depois, Billy leva Michael à academia e lhe empresta uma saia de titi para lhe ensinar um pouco de balé. Enquanto isso, Jack e seus amigos vagueiam pela cidade, bebendo, e um dos homens ouve a música que vem da academia. Ele conta a Jack sobre isso, que chega bem a tempo de ver Billy dançando com Michael. Mas ao invés de se intimidar, desta vez Billy decide mostrar o quanto isso é importante para ele, dançando de coração. Michael bate palmas, mas Jack sai do prédio, ignorando os apelos do seu filho. No entanto, Jack não está com raiva, ele finalmente viu como Billy é bom e quer apoiá-lo. Por isso, decide ir encontrar Sandra. Ela explica quanto custa e até se oferece para pagar, mas Jack se recusa a ser um caso de caridade, porque é o seu dever prover o seu filho. Da próxima vez que eles vão às minas, Jack se junta ao pequeno grupo de pessoas que querem continuar trabalhando, em vez dos manifestantes, para ganhar o dinheiro para a audição. Mas Tony o vê e sai correndo do protesto para pular a cerca e deter o seu pai. Jack se desfaz em lágrimas, sofrendo porque quer que Billy tenha uma chance. Então Tony o abraça e chora também, explicando que não adianta jogar fora tudo que eles trabalharam tanto para conseguir. Se Billy precisar do dinheiro, eles precisam consegui-lo em outro lugar. Quando Tony volta para casa, ele diz a Billy que Jack está certo. A mãe deles teria querido que ele dançasse. O mineiro e os vizinhos angariam algum dinheiro para ajudar Billy, mas não é o suficiente. Então Jack decide penhorar as joias da sua falecida esposa. Alguns dias depois, Billy viaja para Londres com Jack, que admite nunca ter estado na cidade grande, portanto esta é uma aventura e tanto para ele. Na academia, Billy finalmente conhece outros meninos que fazem balé. Depois de um exame médico, Billy começa a ter dúvidas, mas Jack lhe diz para voltar para lá e fazer o seu trabalho. Os juízes lhe pedem que primeiro ele apresente as posições básicas do balé, depois mostre a dança que ele preparou. Billy se sai bem com as posições, mas ele fica nervoso quando mostra a coreografia mista que preparou com Sandra, e pela cara dos juízes ele não acha que se saiu bem. Ao terminar, Billy se sente chateado e ansioso. Então, quando um dos outros garotos tenta confortá-lo, Billy bate nele. A parte final da audição é uma entrevista que Billy deve comparecer com o seu pai. Depois de lembrá-los que a violência não é aceitável na escola, os juízes fazem algumas perguntas, mas nem Billy nem Jack dão respostas mais profundas. Jack admite que não sabe nada sobre balé, mas jura que quer que o seu filho tenha sucesso. Billy diz que gosta de balé porque gosta de dançar, não oferecendo nenhum pensamento em particular sobre isso. No entanto, ele brilha quando chega a última pergunta. Eles perguntam como ele se sente quando dança, e Billy diz que esquece de tudo e simplesmente desaparece. Para ele, dançar é como voar, é fogo e pura eletricidade. Nas próximas semanas, Billy está muito distraído mesmo nas aulas, enquanto espera a carta da academia. Todos na cidade estão cruzando os dedos para ele, o que só acrescenta mais pressão. No dia em que a carta finalmente chega, Billy a abre em particular e depois de lê-la, ele só pode abraçar o seu travesseiro em estado de choque. Imaginando o pior resultado, Jack vai vê-lo, mas acontece que é uma boa notícia. Billy foi aceito. Cheio de felicidade, Jack corre para contar aos seus amigos, mas a notícia que o espera lá não é tão boa. O sindicato cedeu e eles vão voltar a trabalhar nas mesmas condições. Antes de partir, Billy visita Sandra para dizer que sentirá falta dela, e Sandra lhe deseja boa sorte. A avó abraça Billy na saída, e quando Michael vem se despedir também, Billy lhe dá um beijo na bochecha. Na estação, Jack abraça Billy com força, antes que o garoto embarque. Mas quando Tony finalmente aceita abandonar a sua atitude machista, já é tarde demais. Billy não consegue ouvi-lo dizendo "vou sentir a sua falta" pela janela. 14 anos depois, Jack e Tony viajam para a cidade para assistir a uma grande peça no teatro. Michael também está lá se apresentando como uma mulher agora. E no palco, um Billy de 25 anos se prepara para desempenhar o papel de cisne no aclamado balé contemporâneo Lago dos Cisnes. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.